Olá pessoal, tudo bem? Sandro Fernandes do Canil Toy Dolls e hoje, atendendo a pedido dos inscritos, nós vamos falar sobre exposições de cães de beleza, ok? A exposição de cães de beleza é muito mais que uma questão de status, glamour, etc. As exposições caninas, né, têm como objetivo selecionar e classificar os melhores exemplares dentro de cada raça canina, em conformidade com o padrão de cada raça, adotado pela CBKC, que é a única entidade de sinofilia no Brasil, que é reconhecida pela Federação de Sinofilia Internacional, com sede na Bélgica, né? Então a CBKC segue o padrão das raças internacional, né? E ela promove as exposições aqui no Brasil, né? Existe um calendário com diversas exposições que são realizadas no decorrer de cada ano. Por exemplo, o clube que eu sou filiado, que é o KCSP, ela promove exposição no mês de março e normalmente entre outubro e novembro, 2 exposições no ano. E assim, os diversos clubes de sinofilia que são filiados à FCI, à CBKC, promovem as suas exposições. Esse calendário a gente pode acompanhar num site chamado Dog Show. Então, se você entrar lá, www.dogshow.com.br, você consegue ter acesso ao cronograma das exposições, o calendário, né? A classificação de cada cão, pontuação, enfim, é um site completo aí que a gente usa até mesmo para fazer as inscrições dos cães, né? Tá bom, com isso nós criadores conseguimos selecionar os melhores exemplares que estão dentro do padrão desejável, né? Para que a gente possa fazer um aprimoramento genético, né? Uma melhoria genética nos cães da nossa criação, que são exemplares 100% dentro do padrão. Ok? Então, como que a gente faz a princípio? Os cães, eles são selecionados, muitas vezes são importados. No nosso caso, a gente traz muitos da Europa, de criadores que a gente já sabe que desenvolvem um bom trabalho lá fora. São exemplares que já são filhos de campeões, né? Lá fora. A gente traz isso para o Brasil, certo? E esses cães a gente desenvolve nas exposições para que a gente possa ter certeza que realmente é um cão que possa agregar na nossa linha de sangue. Feito isso, a gente vai utilizar esse cão na nossa linha de sangue, nos acasalamentos, para que a gente possa ter os primeiros exemplares e que a gente continue o ciclo, levando para a exposição e cada vez testando mais os cães para a gente saber se está no caminho certo. Um criador que desenvolve a raça, ele tem que ter a certeza de que a sua genética é compatível com o padrão oficial da raça, ok? Então, quem é que na exposição, quem é que vai apresentar esse cão, tá? Tem 2 formas de você apresentar o cão. Ou você contrata um profissional que tem o nome de handler, que vai fazer a apresentação do cão, ele vai ficar com o seu cão, vai fazer o treinamento, vai viajar com o cão para o Brasil inteiro, né? E em alguns casos, o próprio criador faz a apresentação, né? Isso exige muita dedicação e muito treinamento, tá? Além do handler, que é o profissional que vai apresentar o cão, o objetivo dele realmente é destacar as qualidades do cão e, de certa forma, inibir o que o cão não tem de tão bom, né? Um bom handler faz isso muito bem. A gente precisa de um groomer. O que é um groomer? É a pessoa que vai preparar o cão, né? Para cada exposição, vai cuidar da pelagem, vai cuidar de colocar o laço no cão, né? Ou seja, de fazer o corte conforme o padrão da raça. É uma pessoa que vai cuidar da parte estética. Normalmente, o handler, ele também é o groomer do cão, né? Então, facilita muito isso. E como eu já disse anteriormente, tem muitos criadores que preferem ele mesmo fazer tudo isso, né? Por amor, por paixão. Quem é criador e gosta de participar das exposições, normalmente tem facilidade para fazer essas coisas, né? Tá bom? Então, como que funciona? A gente tem o cãozinho, selecionamos o cãozinho e vamos levar para uma exposição. Encontramos um handler, que é esse profissional que vai trabalhar o cão, né, que vai treinar o cão. Encontramos um groomer, né, acordamos os valores, né, e o cão é liberado para que faça um trabalho aí a longo prazo, né? Então, ele vai ser inscrito, o cão, nas classes que nós temos nas exposições.
De 6 meses e 1 dia a 9 meses, ele é considerado um filhote, tá? Ele vai entrar na classe filhote, ele vai concorrer com filhotes. De 9 meses e 1 dia a 15 meses, ele é considerado um jovem, então ele participa da classe jovem. E as demais classes, elas funcionam acima de 15 meses de acordo com os títulos conquistados. Por exemplo, se é um cãozinho que ainda não foi um campeão brasileiro, um exemplo, ele está na classe aberta, porque ele ainda não obteve nenhum título de campeão. Se ele já tem um título de campeão, tipo brasileiro, ele vai para a classe campeonato, né? Que são os cães que já possuem o título de campeão e concorrerão para fechar o título de grande campeonato. Por exemplo, a gente tem um campeão brasileiro e a gente tem um grande campeão brasileiro. Nós temos um campeão pan-americano e nós temos um grande campeão pan-americano, né? Ou seja, o cão que já possui um título, a classe dele é distinta. Então, ele está nessa classe de campeonato. E depois a classe de grande campeonato, que são os cães que já possuem o título de grande campeão, né? Um grande campeão brasileiro vai para a classe de campeonato para se tornar um grande campeão pan-americano, né? Ele já tem que ter sido um campeão pan-americano, então ele está apto a participar da classe do grande campeonato. Ok? Então acontece de numa exposição você ter diversos cães de um determinado grupo, por exemplo, Yorkshire, concorrendo. Você tem um filhote, você tem um jovem, você tem um adulto, né? E nesse adulto você tem um que concorre à classe aberta, outro a um grande campeonato. Então você tem diversos cães participando lá da exposição, beleza? Até aí normal, cada um concorrendo com a sua classe. O que acontece? Depois, o melhor de cada um dessas classes, por exemplo, o melhor jovem, o melhor filhote, o melhor adulto, etc., vai concorrer com o melhor cão da raça. Então você tem o melhor cão da raça, né? Que ele concorreu com os demais e foi eleito pelo árbitro como o melhor cão da raça. Esse melhor cão da raça ele vai disputar na sequência com os demais melhores de outras raças que pertencem ao mesmo grupo, né? A condição de vencedor do grupo. Por exemplo, o grupo do Yorkshire Terrier. São 31 raças pertencentes ao grupo 3, que é o grupo onde se encontra o Yorkshire Terrier, tá bom? Lá você vai ter o Bull Terrier, né? Você vai ter o Border Terrier. Cara, são muitas raças. Tem o Fox Terrier, tem o Jack Russell, né? Essas são os mais comuns aqui que eu tô falando aí, mas só para você entender como que é. Tem o Terrier brasileiro, o Terrier escocês, Terrier irlandês, né? Tem o West, né? Que é um cãozinho também muito conhecido, enfim. Todos esses cães pertencem ao grupo 3. Então, o melhor de cada raça vai concorrer ao melhor do grupo, né? Ok? Daí você tem o melhor do grupo 3, certo? A gente chegou nesse nível de ter o melhor de cada grupo. São 11. O melhor de cada grupo, exceto o grupo 11. Por que exceto o grupo 11? São 11 grupos, né? O grupo 11 são os cães que ainda estão em fase de desenvolvimento, que dependem ainda de um bom trabalho dos criadores, né? Uma boa amostragem para o quê? Para que a Federação de Sinofilia Internacional possa reconhecê-lo como uma raça efetiva. Então, ele não entra na condição de participar com os demais para a gente saber quem é o melhor da exposição, que é o chamado Best in Show. Então, recapitulando, são 11 grupos de cães, o melhor de cada grupo vai concorrer para saber quem é o melhor da exposição. São 11 cães, são 11 grupos. Então, como não concorre o grupo 11, então são 10 cães concorrendo para ver quem é o melhor da exposição, né? É o que a gente conhece como bis, é o sonho de qualquer criador, de qualquer handler, é ser um bis, né? Um best in show, né? Então você tem o melhor cão da exposição e os 5 primeiros recebem premiações, ok? Então a gente tem a disputa do best in show de adulto, a gente tem a disputa do best in show filhote e best in show jovem, né? Isso se repete por por todas as exposições e as 3 pistas do evento, ou seja, são 3 árbitros, né? Então cada árbitro vai eleger quem é, na opinião dele, o melhor cão da exposição, né? O best in show,
Os grupos, eles possuem uma divisão, né? Como que funciona essa divisão? Grupo 1 são os pastores e boiadeiros, depois você tem o grupo 2, são os Pinscher, Schnauzer e os boiadeiros suíços. O grupo 3, que são os Terriers, que eu acabei de mencionar, que é o grupo do Yorkshire Terrier. O grupo 4 dos Dachshunds. Depois você tem o grupo 5, que são os Splits e os primitivos. Grupo 6, que os sabujos e pista de sangue. O grupo 7, que são os cães de caça. Grupo 8 é o grupo dos retrievers, né? E os cães de caça. Grupo 9 são os cães de companhia. Grupo 10 são os lebreiros, os galgos. E o grupo 11, que são os cães em fase de reconhecimento, né? Aí você tem o ovelheiro gaúcho, você tem o beaver, terrier, que é a raça que eu crio, você tem o pitbull, todos eles são cães totalmente distintos, mas eles concorrem junto no grupo 11, porque são cães que ainda não são reconhecidos pela Federação de Sinofilia Internacional, né? Então eles ajuntam todos esses cães nesse grupo e eles concorrem junto. É muito engraçado, às vezes você vê lá o melhor beaver terrier concorrendo na pista com um ovelheiro gaúcho, concorrendo com um pitbull, né? São cães com características totalmente distintas. Você vê o beaver terrier pequenininho junto com o ovelheiro gaúcho, junto com o pitbull. É um grupo como que é tudo que ainda não é homologado, né? Então eles ajuntam tudo nesse grupo 11 e a própria CBKC que reconhece esses grupos. Então ela na exposição ela desenvolve. Eles só não podem ir mesmo para o Best in Show. Por quê? Porque o Best in Show tem que ser cães reconhecidos pela FCI, né? Que são os 10 grupos que eu acabei de mencionar, exceto o grupo 11, tá bom? Os cães eles são analisados e avaliados, né? Normalmente o primeiro são as fêmeas, né? Que se apresentam, e depois os machos, né? Por exemplo, eu vou falar das raças que eu crio, que é o Yorkshire Terrier e o Beaver Terrier, né? Então eles têm que ter a orelha, o posicionamento da orelha correta, em V bonitinho, né? A textura do pelo desejável, um pelo desejável, linha do dorso perfeita, posição da cauda correta, tem que ter a cor correta, né? A arcada dentária tem que ser perfeita, né? Movimentação e o temperamento desejável, tá bom? Muitas vezes acontece de você investir num cão, você faz a importação desse cão, o cão é perfeito, você fala que é o cão que você vai levar para a exposição, ele é perfeito, mas chega na parte de temperamento, é um cão que o árbitro vai pôr a mão na mão dele, ele fica arredio, quer morder, ou ele fica tímido na pista, né? Então, isso é para você ver que não é fácil você fazer a seleção de um cão, né? Muitas vezes você entende que aquele cão que você separou é um cão apto aí, que vai ser muito bom para a exposição, mas ele vai pecar nesse sentido da parte temperamental. É complicado. Ou às vezes é um cão que tem um temperamento muito bom, mas teve ali um problema dentário, tem algum tipo de prognatismo, né? Tudo isso você pode ir selecionando geneticamente, por isso que é importante você saber fazer aí o seu trabalho genético aí, justamente evitando que esses cães vão para a linha de sangue, né? Então imagina o seguinte, né, que o cão o árbitro vai avaliar todos esses aspectos do cão. Após isso ele vai pedir para o handler fazer uma movimentação na pista de ida e volta, a partir da posição de onde ele está até o lado oposto, e na volta deverá parar em stay, que nós chamamos, né? Nós chamamos stay livre, sem a ajuda do handler, ou seja, raças pequenas, você vai colocar em cima da mesa, ele tem que ficar com o dorso retinho, rabo erguido, né? Com aquela posição, a cabecinha erguida, o árbitro vai vir, vai avaliar toda a carga dentária, vai pôr a mão no dente do cachorro, vai pôr toda a mão no corpo do cão, examinando aí todo o dorso dele, vai examinar os testículos se for um macho, né? Vai ver a cauda, vai ver as patas, né? O árbitro faz uma análise geral justamente para tentar ver se o cão realmente está no padrão certinho para a exposição. Ok? Ele vai fazer isso com os cães que estão competindo e depois ele vai chegar e vai dizer, beleza, o seu cão recebeu aí como o melhor, né?
pelo aquele árbitro. Veja bem, são 3 árbitros por exposição. Aquele árbitro elegeu aquele cão como o melhor daquela raça para ele, ou o melhor daquele grupo para ele, etc. Pois bem, feito isso, o cão que acumular uma quantidade específica de certificados de aptidão pode homologar seus títulos junto à CBKC, né? Só a partir desse momento o cão poderá ser chamado de campeão e eventualmente concorrer em outra classe, quando for o caso, tá certo? Então, para a gente homologar os títulos, são necessários os certificados de aptidão a campeonato. Então imagina, cada vez que o árbitro escolhe um cão como sendo o melhor daquele grupo, ou daquela raça, o cão vai receber um certificado de aptidão. Vamos supor, o filhote, certificado de aptidão a campeonato de filhote. Para ele ser o melhor filhote, para ele receber um título de campeão filhote ou um certificado de aptidão a campeonato de filhote, ele tem que ser o melhor filhote avaliado por 3 árbitros. Então, o árbitro 1, 2 e 3 da mesma exposição ou de diversas exposições tem que dar o título para ele de melhor filhote. Sendo isso, ele pode homologar o título de melhor filhote. Ele sendo um campeão filhote, né? Ele sendo um campeão filhote e respeitando aquelas idades que a gente falou, por exemplo, se ele tem 7 meses e é um campeão filhote, ele tem que esperar atingir 9 meses e 1 dia para mudar de classe para a classe jovem. Daí ele vai para a classe jovem. Beleza, entrou na classe jovem, de novo, zera tudo. Daí não são mais 3 árbitros, são 4 árbitros que tem que dar para ele o melhor jovem, né? Então a gente chama de CCJ, é Certificado de Aptidão Jovem. 4 árbitros, ou seja, no mínimo ele teria que ir para 2 exposições, porque uma exposição são 3 árbitros, teria que ir para mais uma, para ter um 4º árbitro e poder dar para ele sendo o melhor jovem. E isso sem contar que se tiver outros cães, ele vai competir com outros jovens. Beleza, ele conseguiu 4 vezes sendo o melhor jovem, então a gente pode dizer que ele é um campeão jovem, né? Daí o que acontece? O cão está em fase de desenvolvimento, ele está lá com seus 9 meses, certo? Então a gente tem que aguardar até 15 meses em um dia. A partir de 15 meses em um dia, o cão vai entrar onde? Ele vai entrar na classe aberta. Veja bem, é um trabalho a longo prazo, né? E você tem que manter o cão no peso, no pelo, tudo isso. Beleza, ele fez 15 meses em um dia, tá bom. Então agora a gente vai concorrer à classe aberta. Lembra que nós dissemos lá acima que a classe aberta são para cães acima de 15 meses e que ainda não obtiveram nenhum título de campeonato? Beleza, então ele chegou nesse momento de concorrer à classe aberta. Ok? Então ele vai para a pista, vai concorrer com outros cães que também estão concorrendo para a classe aberta e ele vai precisar de 5 árbitros avaliando ele como o melhor cão de classe aberta, né? E sendo que para fêmea são 5, tá? Ele vai precisar de 5 CAC. CAC a gente chama de Certificado de Aptidão a Campeonato. Ele vai precisar de 5 árbitros concedendo para ele o melhor cão que está ali, para fêmeas. E se for macho, não são 5, são 7. Ou seja, não é tão fácil. São 7 árbitros que vão falar, beleza, esse cão é o melhor cão que está na classe aberta, né? Ok? Então é isso aí. Feito isso, a gente vai ter para fêmeas um melhor de raça, um melhor da raça, e para o macho a gente também tem ainda um melhor de raça. Ou seja, vamos supor que ele tem 7 vezes o árbitro falou assim para ele, tá bom, esse cão aí ele é de fato o melhor cão que está na classe aberta. É só que daí a gente tem um cão que está concorrendo ali com a classe campeonato, que é um cão que já está mais desenvolvido, ou a gente tem um jovem que é muito bom, promissor, e nesse momento o árbitro não deu o melhor da raça para esse cão, pelo menos ele precisa ter para fêmea e macho um melhor de raça. Se ele tiver 7 vezes como o melhor daquela classe, mas na raça ele não ganhou, ele não pode homologar o título. Ficou claro? Então ele vai ter que ir para mais exposições, até que em uma das exposições o árbitro diga que ele é o melhor cão da raça. Então não é tão fácil e a gente tem que valorizar os cães que são campeões, tá?
Por que nós temos que valorizar? Que esses cães, eles são avaliados por árbitros nacionais e internacionais. E ele tem que ser o melhor da raça ainda, e ainda ter um macho, por exemplo, 7 vezes, né? Os árbitros têm que dizer, olha, esse é o melhor cão que nós temos dessa determinada classe, que no caso a gente está falando da classe aberta, tá bom? Beleza, depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai mudar de classe, ele já é um cão campeão brasileiro, por exemplo, ele é um cão campeão brasileiro. Daí ele passa para a classe campeonato, zerou tudo de novo, tá? Então ele vai ser um grande campeão, ele é um campeão brasileiro e eles pretendem se tornar um grande campeão brasileiro, tá? Daí o que acontece? De novo a gente vai voltar lá, né? E vai ter que ter aí o que nós chamamos de certificado de aptidão, né? Além disso tudo, ele vai ter que ter 70 pontos no ranking e ainda 2 melhores de raça, ou seja, já não é um melhor de raça, ele tem que ter 2 melhores de raça para os machos, né? Para o título de grande campeonato. E a fêmea daí são menos pontos, se eu não me engano são 50 pontos, e também vai ter que ter 2 melhores de raça, daí ela vai ser um grande campeão brasileiro. E depois a gente tem o campeão pan-americano, né? Que para um cão ser um campeão pan-americano ele precisa de 5 vezes ser reconhecidos por árbitros pan-americanos, ou seja, se na pista tem um árbitro brasileiro, mas ele não é um árbitro pan-americano, aquele árbitro brasileiro não pode dar um certificado de aptidão para ele pan-americano. Daí tem que ser 5 árbitros pan-americanos, ou seja, ele vai ter que ir para 2, 3, no mínimo 4 ou 3 exposições, para que ele possa ter a oportunidade de ser avaliado pelos árbitros pan-americanos, e tem que 5 árbitros pan-americanos tem que falar para ele, meu amigo, você 5 vezes, né? Você é o melhor macho, ou 4 vezes para fêmea, você é a melhor fêmea. Detalhe, isso daí concedidos por juízes diferentes, tá? Por juízes diferentes. Um juiz brasileiro, ele pode ser também um pan-americano, tá? E desses 5 juízes que têm a permissão para avaliar o cão como pan-americano, pelo menos um deles tem que ser estrangeiro, tá? Então não pode ser 5 brasileiros que também são pan-americanos e falar, eu estou avaliando uma fêmea, vai que são 5, né? Ou um macho que são 7. Se os 7, por exemplo, os 7 de macho disserem, esse foi o melhor cão pan-americano, não vale, ele tem que ter um internacional, então vai ter que esperar uma pista, em uma exposição, que tenha um árbitro internacional, que seja convidado para aquela exposição, para que ele possa ter esse certificado de aptidão concedido por um árbitro internacional. Ou seja, tem umas regrinhas aí que você tem que ficar atento, a gente como criador e participante de exposição, junto com o handler, a gente tem que estar sempre antenado e saber jogar, o que a gente vai fazer. Por isso que tem cães que vão para uma exposição, não vão para outras, tem cães que a gente chama que toma um chá de cadeira, né? Tá na janela, ou seja, que ele ainda está aguardando passar de classe por causa do tempo dele, está aguardando aí ter 9 meses para ir para a classe jovem, ele ainda é um filhote, ou está aguardando ter 15 meses para ir para a classe aberta. Ou seja, é um jogo mesmo, o negócio não é fácil, por isso que a gente tem que tirar o chapéu para os criadores que participam de exposição, né? E a gente tem que tirar o chapéu para os cães que recebem esses títulos, né? A gente tem que saber como se diz, a gente tem que saber dar total importância a isso, né? Porque às vezes as pessoas ligam para a gente fala, olha, esse cão é um cão campeão brasileiro, é um cão campeão pan-americano, é isso e aquilo. No fundo a pessoa está pensando assim, isso não me interessa, eu quero um cão para pet, o que me interessa é que ele esteja com uma saúde impecável. A saúde impecável é primordial? Sim, mas é muito importante que seu cão tenha passado por todo esse processo, né? Que o cão tenha passado, o padreador tenha passado por todo esse processo, que provavelmente o seu filhote vai seguir aquela linha de sangue, né? Ok? O custo disso tudo também é alto, né? Porque imagina, você tem um profissional que é o handler, que é um groomer contratado, né?
ele vai ficar com o teu cão, ele vai apresentar teu cão, ele vai viajar. As exposições não são em São Paulo, todas. Na sua grande maioria é tudo fora, existe um calendário. Quem está participando do campeonato, normalmente segue as exposições. Então, você vai ter passagem aérea para o seu cão, passagem aérea para o handler, toda a dedicação do handler. Chegou no local lá, você vai ter que ter hospedagem para o handler, né? Todo o cuidado com o teu cão, inscrição das exposições também, que não é barato, né? Depois, homologação de título na CBKC também, a gente paga por tudo isso, né? Então tem que ser valorizado. É muito importante a gente ter um cão que é campeão, né, numa linha de sangue, né? E como eu estava dizendo anteriormente, muitas vezes a grande preocupação é se tem pedigree. Pedigree é uma coisa que pode ser altamente burlada, tá? Se o criador não for um criador sério ou não tiver um exame de DNA profile, que é o meu caso aqui na criação. Então, o que é um pedigree? É um pedaço de papel, tá? Agora, um cão campeão, não. Para estar lá no pedigree do cachorro, tá? Um A1, né? Como que vem? Na frente vem o nome dele, ou depois do nome vem, né? Os pedigrees antigos, a gente vinha na frente, entre dois asteriscos, né? Tinha lá um FB, por exemplo, eu estou vendo aqui um cãozinho, que foi o Prince, né? Que é um Campari Purple que eu tenho aqui na minha linha de sangue, que não é da minha criação, é de um canil lá um canil da Alemanha, de propriedade da Valesca, né? Eu tenho aqui um filhote dele, por exemplo, eu tô pegando aleatoriamente e vendo aqui no pedigree dele para poder falar, ele é um FB. Pô, o que é um cão FB? Tá? Então, atrás do pedigree você tem lá as letrinhas, né? Se você pegar lá no pedigree e dar uma olhada, um FB é um cão que ele é um A7, olha só. Então vamos lá, ele é um A7, um A3, um A1, um A2, um A4, um A5, né? Ou seja, ele é um A1, ele é um A2, ele é um A3, ele é um A4, e é um A5 e é um A7, tá? Então, o que ele é? Ele é um campeão pan-americano, ele é um campeão brasileiro, ele é um grande campeão brasileiro, A1 é um campeão brasileiro, A2 ele é um grande campeão brasileiro, mais campeão brasileiro, ele é um campeão pan-americano, vai vendo. Ele é um campeão internacional, porque também tem, fora o campeonato brasileiro, o campeonato pan-americano, tem o campeão internacional. Tem o título que é dado a campeão internacional, que eu não falei, tá? Foi uma falha, acabou passando. Então ele é um campeão internacional, ele é um grande vencedor nacional, tá? Que tem que ter aí tantas pistas conquistadas, né? Ele tem título conquistado no exterior, que ele é um A6 também, e ele é um A7, né? Que é um grande campeonato pan-americano. É a patente máxima que um cachorro pode chegar. Você tem um cão na sua linha de sangue como um FB, né? Ok? É algo totalmente, como se diz aí, basicamente, tem o FB, tem o UFC, né? O FB falta aí um título no exterior, na verdade, né? Que não tem, que seria o A6, né? Então, para ter o título no Brasil aqui, eu acho que é um FD, né? Um FD, não, daí ele não tem o A4 aqui. Enfim, a classificação F aí são os cães que chegaram num padrão quase patente máxima, vamos dizer assim, em títulos, né? Então tem uma série de iniciais. Se você pegar um pedigree no verso lá está dizendo, né, o que é. Tem as iniciais, que é o A1, campeão brasileiro, A2, que é um grande campeão brasileiro, A3, que é um campeão pan-americano, A4, que é um campeão internacional, A5, é um grande vencedor nacional, A6, cães com título no exterior, A7, grande campeonato pan-americano, certo? Daí você tem as combinações, por exemplo, um BA, ele é um campeão brasileiro e um campeão pan-americano. BB, ele é um campeão brasileiro e um campeão internacional, entendeu? BC, ele é um campeão brasileiro e um grande vencedor nacional. Enfim, ninguém vai ficar decorando isso, mas as iniciais você tem na patente na frente do nome do cachorro, né? Uns asteriscos, agora parece que está depois do nome, né? Mas está lá no pedigree destacado.
e no verso do pedigree você tem o que significa aquelas letrinhas, né? Então é um trabalho muito sério, é um trabalho que exige muita dedicação, muita responsabilidade, né? Tudo isso daí é homologado na CBKC e no Kennel Club, no Kennel Club você tem lá homologado na CBKC e no Dog Show, né? Você tem tudo lá, tá bom? E isso tudo, né? Você tem o melhor cão do ano, né? Que concorre ao ranking também, né? Então você tem aí, imagina, todos os Yorkshires que vão para a exposição atingem um certo número de pontuação, você tem a pontuação máxima daquele cão lá. Então, pô, foi o melhor cão do ano, né? Imagina um Yorkshire ser o melhor Yorkshire do ano de 2000 Foi muita dedicação, muito trabalho, muito investimento, muito suor para aquele cão chegar naquele patamar, assim com todas as raças. E aqui a gente tem uma grande diferença que pouca gente sabe. É totalmente diferente de ter um cão que é o melhor cão. Esse é o melhor Yorkshire ranqueado no ano de 2021. Beleza. E você tem o melhor criador. São duas coisas totalmente distintas. O melhor criador é aquele que mais homologa títulos de uma determinada raça num determinado ano, tá? Então, aquele criador que foi o melhor Yorkshire do ano, nem sempre e dificilmente acontece às vezes dele ser o melhor criador. O melhor criador, ele tem lá 8, 9, 10 cães em pista, ele homologou 2, 3 títulos de filhote, são pontos que vão concorrendo, né? Para o melhor criador. Daí ele foi lá e homologou o melhor jovem, já são mais pontos. Depois ele homologou um campeonato brasileiro, também são pontos. Depois ele homologou um grande campeonato brasileiro, vai somando esses pontos, né? E daí vai ranqueando esse criador de Beaver Terrier ou esse criador de York como o melhor criador, né? Então, normalmente, o melhor criador não é aquele criador que tem um cão em pista. Esse melhor criador, ele trabalha para ser o melhor criador. Ele coloca o cão jovem, filhote na pista, homologa o título do filhote, depois ele coloca um jovem, pega outro cão do plantel que ele vê que tem perfil, vai, coloca na pista de novo, ele pega mais um campeão jovem, depois ele põe um outro, daí é um adulto, homologa o adulto, no final do ano lá ele acumulou 250 pontos, né? Então o segundo lugar acumulou 180 pontos, homologou menos títulos que ele. Então esse foi tido como o melhor criador. E eu vou dizer uma coisa para você, para mim o melhor criador tem um peso muito maior do que o melhor cão, porque é fácil às vezes, entre aspas, né, que não tem nada fácil, você ter um big de um cão, desenvolver só esse cão e mandar e falar, meu cão é o melhor Yorkshire do ano. Tá, mas o cara que está contribuindo mesmo com a sinofilia, está colocando vários cães na pista, para mim é o melhor criador, né? São duas coisas distintas, aqui a gente está falando de exposição, tá? Eu posso fazer um outro vídeo depois para falar de melhor criador, tá certo? Então vamos valorizar mais os cães que são campeões, né, na aquisição de um filhote, porque você vai estar pegando um cão de qualidade, beleza? Depois disso o trabalho continua, tem um site onde tem toda a árvore genealógica do cão, onde a gente vai lá e cataloga os títulos, né, para você saber que esse cão também campeão já é filho de outros campeões. Enfim, é toda uma sequência, são todas umas regras a serem cumpridas. Pode ter ficado um pouco confuso tudo que eu falei, porque até eu me confundo às vezes, é muita informação, tá bom? Mas o vídeo ficou longo também, eu vou deixar aqui no enunciado as regrinhas da exposição. Essas são as regras das exposições da CBKC, que é a única entidade que promove as exposições e que é reconhecida pela Federação de Sinofilia Internacional, né? E essas regras podem mudar de ano após ano, né? Por exemplo, na pandemia eles dividiram pela metade as conquistas, né? Porque agora voltou ao normal. Então, quer dizer, isso pode mudar, mas só para você pelo menos saber como que funciona o negócio, os bastidores, por trás dos bastidores das exposições. Beleza? Um grande abraço, se gostou, deixa um joinha e vamos dar sequência nos vídeos. Aí eu vou atendendo a demanda que vocês vão me perguntando aqui, tá? Para eu fazer esses vídeos também, não é fácil. Eu tenho aqui uma criação de cães me aguardando agora, para eu cuidar deles agora final da tarde, né? É a hora de dar refeição, fazer toda a higienização,
Ou seja, trabalho para horas aqui, né? Provavelmente eu vou terminar aí minhas tarefas lá por umas 9 horas da noite, tá bom? Agora são 5h20, né? Só para vocês terem uma ideia. Fiquem com Deus, obrigado por seguir o canal e qualquer coisa deixa uma mensagem aí que eu respondo sempre com todo carinho. Sandro Fernandes, Canil Toy Dolls, um abraço.